Nós continuamos falando sobre onde investir em 2023. Eu vou trazer aqui mais uma tela mostrando as indicações então do Arthur, dependendo do perfil. Se você é conservador, se você é moderado, meio termo, ou se você é mais arrojado, gosta de risco. Então os conservadores, para os conservadores são mais indicados os títulos pós-fixados, como por exemplo Tesouro Selic, um CDB, LCI, LCA, que é pós-fixado atrelado à Selic, porque se você resgatar esses títulos antes do vencimento, você não corre o risco de ter prejuízo. Para os moderados, além dos títulos pós-fixados, você pode colocar ali na carteira também os títulos indexados à inflação, como por exemplo um Tesouro IPCA. E para os arrojados, ele já indica tanto títulos pós-fixados, dependendo da estratégia, os indexados à inflação, que pagam uma taxa mais a inflação, e também investimentos em renda variável. Já trago de volta aqui para a nossa conversa o Arthur Vieira de Moraes para ele comentar um pouco desses perfis. Então, Arthur, como que o investidor vai decidir, então, onde investir no ano que vem? A gente sabe que é um cenário de juros altos, ali de bolsa, talvez aqui um pouco embaixo. Como que ele norteia as decisões deles de acordo com esses perfis, né, e essas classes que você indicou? Você vê, Priscila, que investimento é portfólio e portfólio é perfil. Com o juro tão alto do jeito que a gente começa o ano e provavelmente vai caminhar pelo menos o primeiro semestre com ele, o investimento pós-fixado, que é super conservador, baixíssimo risco, ele já entrega resultado suficiente para quem é conservador ficar ali satisfeito. Para quem quer um pouco mais, é moderado, pode buscar também a proteção pela inflação no Tesouro IPCA ou títulos indexados à inflação, mas saiba que vai ter alguma oscilação de preço desses títulos. E para os arrojados, cabe sempre a renda variável, fundo imobiliário, ações, a gente vai falar um pouco mais detalhes daqui a pouco. Isso mesmo. Então a gente vai trazer agora já a nossa terceira tela, que aí sim traz então quais são os investimentos que o Arthur indica dentro da renda variável. Então tem os ETFs, que são aqueles fundos de índices. Então os ETFs, eles replicam uma certa carteira de um índice. Então é como se você investisse no Ibovespa, como se você estivesse comprando uma ação só que você consegue investir no Ibovespa todo, ou também em fundos de índice que seguem outras estratégias e outros índices de bolsa. E também o Arthur vai explicar de outros tipos e perfis de ETFs que permitem, inclusive, investir e acessar índices que replicam carteiras lá de fora. Aí tem os fundos imobiliários e os FIAGROS, que é a especialidade ali do Arthur, ele que acompanha bastante esse mercado, também pode trazer algumas dicas aí de quais que estão em alta, quais são mais promissores. E aí, para quem tem um perfil de risco ainda maior, para quem topa correr ainda mais risco, tem também os ativos internacionais, como os BDRs, que são os recibos de ações, de ativos que são negociados lá fora, mas que podem ser acessados na nossa bolsa aqui. Tem os BDRs de Treasuries, que são os BDRs que acompanham os títulos públicos de outros países, como por exemplo dos Estados Unidos, e também os fundos cambiais que permitem ao investidor fazer um investimento e com isso se proteger contra a variação cambial, variação do dólar ou do euro, por exemplo. Arthur, queria te perguntar então sobre esses ativos específicos, ETFs, fundos imobiliários, FIAGROS, o que você indica então para o ano de 2023 que pode trazer aí um ganho maior para o investidor? Então, nesse momento, nos ativos de renda variável, no Brasil e até fora do Brasil, porque esse movimento de alta de juros aconteceu no mundo todo, tem muita coisa barata, muita coisa que o preço caiu. Mas ao invés da gente ficar tentando adivinhar qual ação, qual ativo, fazer um investimento diversificado por meio de ETFs facilita muito a vida do investidor ou da investidora. Então, nas ações, procure ou um índice amplo ou aquele setor que você acredita mais por algum motivo, mas vá via ETF. Nos fundos imobiliários e nos FIAGROS, tem uma situação importante de entender. Nos fundos imobiliários, tem aqueles que são chamados no mercado de fundos de tijolo. São aqueles que compram imóveis mesmo, shopping, galpão, escritório e tal. Esses estão com preço bastante abaixo do que a gente vê acontecer no mercado real, tá? Imóveis de grande porte estão sendo negociados por um patamar de preço muito acima do que as cotas dos fundos imobiliários. Então, com a ajuda de um profissional, tem boas escolhas para fazer aí. Os fundos de papel e os FIAGRO, eles compram títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário ou ao mercado agro. E aí tem uma possibilidade de proteção da inflação ou de acompanhar o CDI. Então fica ali para o moderado algo um pouquinho mais apimentado do que a renda fixa tradicional. E é sempre importante a gente pensar em diversificar internacionalmente. E aí tem para todos
os gostos, os perfis. Eu posso comprar títulos de renda fixa só, seja do governo americano ou das maiores empresas do mundo, ou então também comprar fundos imobiliários internacionais, ações internacionais, mas sempre lembrando que comprar um ativo lá fora, além daquilo que eu estou comprando, né, além da empresa, do fundo imobiliário, eu estou adicionando ao meu portfólio o risco cambial. Pode ser que a oscilação do dólar em relação ao real vá para a direção contrária, por exemplo, do preço do ativo que eu comprei. Então, parcimônia em relação a isso, tá? Não vá colocar toda a carteira em ativos internacionais, mas cabe um pouco, sim, é importante ter essa diversificação. A gente está com pouco tempo, Arthur, mas eu queria entender se esses ativos internacionais, os BDRs, eles podem ser acessados também por pequeno investidor, por pessoas que não têm muito dinheiro para investir, e também quais os setores que daí você enxerga aqui na Bolsa no ano que vem. Você falou dos FIAGROS, talvez essa área de agronegócio, commodities, que podem ser promissores, então, para 2023. Bom, BDR sim pode ser acessado por qualquer tipo de investidor e tem inclusive, vamos lá para a sopa de letrinha, né? BDR de ETF internacional. Qualquer pessoa consegue comprar. Uma dica é o site etf.vc.br, tem toda a lista dos BDRs e dos ETFs disponíveis, tá? E olhando para a renda variável, para setores o ano que vem, juro alto e dólar alto, pensar nas coisas básicas, pensar nas commodities, pensar naquilo que não depende muito de um ânimo maior, naquilo que é essencial, do que a gente tem que ter para o nosso dia a dia. Então o consumo básico, e os imóveis fazem parte da vida de tudo que a gente faz na vida, tá? Não deixa de ser um pouco do dia a dia das pessoas. Muito bem, Arthur Vieira de Moraes, sócio do Clube FI, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante as dicas aí para os investimentos em 2023. Eu que agradeço. Obrigado, Priscila, e todo mundo que acompanha a CNN.